Tá muito frio aí, gente, pra vocês ou tá de boas? Tá de boa? Se tiver muito frio, vocês avisem, tá? A gente já vai mudando. Tá aí. Gente, tudo bem com vocês? Olha só, hoje a nossa aula, dentro daquela alternância de temas, a gente vai para a segunda parte de eletroquímica. Na primeira parte a gente falou de pilhas, que são processos espontâneos. Espera aí que a câmera ela tá um pouquinho rebelde hoje, tá? Ela tá meio que... Deixa eu ver se eu consigo aumentar um pouco o zoom. Acho que melhora. Ela tá meio rebelde. Então, ó, dentro da eletroquímica, a primeira vez que a gente trabalhou o assunto eletroquímica, a gente falou sobre NOx e reações de óxido-redução. Aprendemos a balancear a reação, falamos sobre o que é oxidação, o que é redução. Aí, numa segunda passagem na eletroquímica, a gente montou aqui a pilha. Fizemos uma pilha, vimos como que ela se aproveita de uma reação de óxido-redução para produzir energia, aprendemos a calcular a diferença de potencial da pilha, tá? E hoje a gente vai para a terceira vez, a terceira volta no ciclo da eletroquímica, falando de eletrólises, tá bom? Qual que é o plano? Em que a gente fale de eletrólise nessa aula e ainda gaste mais uma aula para a gente fazer mais um apanhado de exercícios, tá? Esse assunto ele é um assunto um pouco mais delicado, ele requer que a gente faça mais questões, tá bom? É, eu preciso avisar uma outra coisa para vocês, tá, pessoal? A parte de orgânica que eu estou gravando no matutino, ela é enorme. E tem muitos conteúdos de orgânica que não vai dar tempo da gente trabalhar aqui. Sobretudo conteúdos que dizem respeito a reações orgânicas. Então, eu vou disponibilizar para vocês na plataforma uma aula chamada Reações Orgânicas Completa. Essa aula ela vai ter 4 vídeos de 2 horas mais ou menos cada um, tá? Só que é o seguinte, lá tem tudo o que você precisa sobre reação orgânica. A quem eu aconselho assistir estes vídeos? Sobretudo a quem vai prestar vestibulares fora o Enem, tá? Para o Enem, assiste lá meia dúzia de minutos, mas concentra na parte de esterificação. Mas assim, se você for prestar algum vestibular fora daqui, FUVEST, Unicamp, Unesp, UFMG, vestibulares que não estão necessariamente no Enem, precisa assistir tudo aquilo, tá? Em algum momento você precisa parar para assistir. Beleza. Vamos lá, eletrólise. Qual a diferença e qual a semelhança entre uma eletrólise e uma pilha? Assim como as pilhas, as eletrólises são, vamos começar escrevendo aqui, são reações de óxido-redução. Está tudo sem tintas. Ó, eletrólises são reações redox. Então é uma semelhança com pilha. Tá, só que as semelhanças param por aí. Diferentemente das pilhas, as reações que nós vamos chamar de eletrólises são reações que consomem energia elétrica. As reações que consomem energia elétrica são aquelas chamadas de não espontâneas. Justamente por quê? Porque elas só vão ocorrer se você for fornecer energia elétrica, tá? Pois ocorrem com fornecimento de energia. Fornecimento de energia. Tá bom? Bom, e aí, evidentemente, né, surge uma questão, que é a seguinte: peraí, mas se uma reação precisa de energia para acontecer, qual é a vantagem de eu fazê-la? Porque, evidentemente, não é a mesma coisa que uma pilha. A pilha a gente faz para produzir energia.
Aqui eu estou fazendo às custas de energia. Então, a eletrólise, diferentemente da pilha, o fundamento não é energia, ela tem três aplicações. Aplicações, tá? O que é importante da gente frisar? Quando eu falo que a eletrólise tem três aplicações, significa que podem aparecer três tipos de exercícios sobre a eletrólise, tá? Qual é a aplicação mais conhecida da eletrólise? Síntese de substâncias, sobretudo substâncias simples. Simples. Existem algumas substâncias que são extremamente importantes para a indústria química, mas que não existem na natureza. E a única maneira de produzi-las é por eletrólise. Eu vou citar algumas para vocês verem. Quem são essas substâncias importantes? Oxigênio, hidrogênio, né? O oxigênio, a gente tem bastante oxigênio na atmosfera? Tem. Mas o hidrogênio eu não tenho. E ele é usado, por exemplo, para combustível, cara, hidrogênio é usado para produzir margarina. Só para você sentir até onde vai, tá? Tem uma reação na orgânica chamada hidrogenação, onde eu uso óleo de origem insaturada, eu hidrogeno esse óleo e produzo margarina, tá? Quer ver uma outra substância super importante que a gente não produz sem eletrólise? Cloro, que é usado na indústria de produtos de limpeza, que é usado na indústria farmacêutica. A indústria farmacêutica usa bastante cloro. Quer ver outro exemplo? Alumínio. A única maneira da gente produzir alumínio é por eletrólise. E alguns metais que a gente também precisa na indústria química, como sódio, lítio, tá? Só para citar algumas coisas aqui. Segunda aplicação de eletrólise, galvanoplastia. Galvanoplastia. O que é galvanoplastia? A galvanoplastia é um processo onde eu pego um objeto, geralmente um objeto de metal, e eu vou, a partir de um processo químico, cobrir esse objeto de metal com uma outra camada de metal. Geralmente, essa outra camada de metal é um metal mais nobre. Então, eu posso, por exemplo, pegar um objeto de latão e recobrir com ouro. Eu posso pegar um objeto de latão, geralmente se usa muito latão, e recobrir com cobre e ouro. Já ouviram falar de ouro branco, ouro vermelho? São ligas metálicas onde você recobre um material de uma qualidade menor, uma bijuteria, por exemplo, com metal de alta nobreza. É uma joia que não é preciosa, mas é uma joia melhor do que uma joia simplesmente de bijuteria. Tá? Então, a galvanoplastia, ela consiste em recobrimento, recobrimento de uma superfície, recobrimento de uma superfície com um metal de alta nobreza. De alta nobreza. Quer ver uma outra coisa? Não sei se alguém aqui tem ou já usou piercing de aço cirúrgico. O aço cirúrgico é uma liga feita de aço, mas ele é recoberto com material de platina, que é um material bem nobre, tá? Então ele não corrói justamente porque ele tem um material de alta nobreza, tá? Então uma das aplicações, essa daqui é a mais foda que tem. Por quê? Porque aqui tem conta, aqui o negócio é meio foda. Quando cai questão de galvanoplastia, geralmente é questão difícil. E aí vem a terceira coisa que a eletrólise faz, gente, que é muito bizarra. Ahn, Existem vários processos, por exemplo, vocês já ouviram falar de siderurgia? A siderurgia é um processo químico que pega o minério, tipo hematita, e produz ferro. Você pega um minério e produz metal.
Um dos processos muito famosos de siderurgia é para produzir cobre a partir de um minério. Só que o cobre que é produzido nesse processo, ele é um cobre impuro. Então ele não pode ser usado para fazer fio. O cobre que é usado para fazer fio, que a gente usa bastante na eletricidade, ele precisa ser cobre quase que puro, 99,9% de pureza. Para você purificar o cobre, a gente usa um processo de eletrólise. Então existe um processo de purificação de metais, de metais. Cara, se você olhar para essa lista de coisas, mesmo que a gente não tenha explicado nada ainda, você vai ver que são coisas completamente diferentes, né? Ou eu uso para produzir substâncias, ou eu uso para cobrir uma coisa com outra, ou eu uso para purificar o metal. Então são coisas bem distintas. Cada uma delas, a eletrólise vai ser usada de um jeito diferente, tá? Então o nosso objetivo dentro da aula de hoje é falar um pouquinho de cada uma das coisas, tá? Fechou? Vamos começar pela mais foda que tem, que é a mais extensa. Na verdade, não a mais difícil, mas mais extensa, que é a síntese de substâncias, tá? Dos três, a que mais tem chance de aparecer. Tá? Então, ó, parte um. Parte um. Produção de substâncias simples. Produção de substâncias. Oi. Oi, pode falar. Os microfones abertos. Ô, professor, perdão. Gritaram aqui sem querer, o microfone estava ligado. Tá tudo bem. Eu falei só oi também. Falei oi. Oi. Relaxa. Fica tranquilo, porque hoje de manhã tinha cachorro latindo. Deu uma louca num cachorro. O cachorro começou a latir que nem um maluco. Eu já presenciei cachorro latindo, mãe brigando, mãe brigando com a pessoa, muito louco. A mãe reclamando que a pessoa não tinha lavado a louça. Falou que não fez porra nenhuma até agora, e a mãe lá falando. Muito louco. Ah, gente, os caras estão. Às vezes a pessoa é normal, você liga, você esquece de fechar o microfone, né? Tá com a cabeça meio na lua. Ah, foda-se. Os caras, imagina. Gente, existem duas maneiras da gente produzir substância simples utilizando eletrólise, tá? Uma é chamada de eletrólise ígnea e a outra é chamada de eletrólise em solução aquosa. Eu vou mostrar um pouco de cada uma para vocês. Bom, a primeira eletrólise que a gente vai usar, vai falar, é a eletrólise ígnea. Eletrólise ígnea. Qual é o exemplo mais famoso, disparadamente, de eletrólise ígnea que a gente conhece? Que, inclusive, geralmente, quando aparece questão de eletrólise ígnea, vai aparecer muito provavelmente esse tipo aqui. Produção do alumínio. A produção do alumínio é o caso mais importante de eletrólise ígnea que a gente tem. Tá? Qual é a situação, gente? O alumínio é um metal extremamente importante para a indústria de construção civil, para a indústria automobilística, né? O alumínio ele é um metal extremamente leve. Ele é usado, por exemplo, para enlatar qualquer tipo de bebida que você consuma, desde cerveja, refrigerante, energético. É tudo latinha de alumínio. Então, a produção de alumínio ela é enorme. E a indústria, a própria indústria de alumínio, ela fomenta a reciclagem do alumínio. Tanto é que existe, praticamente hoje em dia, existe uma profissão de catador de latinha. Então o pessoal cata as latinhas, leva até o posto de coleta, vende aquele alumínio e esse alumínio é reciclado. Por que, que a própria indústria fomenta a produção de alumínio? Porque a reciclagem? Porque produzir alumínio é caro. A eletrólise ígnea ela vai se propor a pegar isso aqui, que é chamado de alumina, alumina, e vai transformar a alumina em alumínio e oxigênio. Aqui eu vou colocar o balanceamento dela, tá? A reação é essa daqui, ó.
e oxigênio. O oxigênio, nesse processo, ele é considerado meio que um subproduto, tá? Não é o mais importante da eletrólise. O que nós queremos mesmo é o alumínio. Tudo bem? Beleza? Fala, Bi, você Não, levantou a mão. Era isso mesmo? Do balanceamento? Tá, tá. Oi, pode falar. ali é alumina? Alumina, é alumina. Ah, Isso, tá. Tá bom. alumina. A alumina, que é o óxido de alumínio, ó, ela provém de uma pedra chamada bauxita. Bauxita. Então é assim, as mineradoras, tipo Companhia Siderúrgica Nacional, Companhia Vale do Rio Doce, né, aquelas siderúrgicas que a gente conhece, as mineradoras, elas perfuram o solo para tirar alumina para tirar a bauxita, que é uma pedra. Então você tem lá uma reserva de alumínio, uma mina, que na verdade não é alumínio, né? De bauxita. Você tira a pedra, essa pedra ela vai passar por um tratamento químico para ser transformada em alumina. E aí a alumina sofre eletrólise. Por que a eletrólise é um processo caro? Porque eu vou precisar de corrente elétrica para fazer isso. E corrente elétrica é cara, tá? Imagina a conta de luz de uma indústria de alumínio. Não é brincadeira. Agora, uma coisa que a gente precisa entender é por que essa porcaria é não espontânea. Uma das coisas que é mais importante de você entender na eletrólise é por que ela consome energia. Ai, Ela gente, vai faz consumir energia. silêncio. Mas eu tô quieto. Tá todo mundo quieto aqui. É isso aí, manda calar a boca mesmo. Sabe o que você faz? Atira alguma coisa em cima. Aí você escuta. Pá. Lembra? Vou deixar aqui pronto. Só que agora eu vou tirar uma cadeira. Hoje eu calculei com os moleques aqui a força da cadeira do Marçal. Deu 250 newtons. Não, 250 newtons, 250 newtons de força. Hã? Não, imagina no Enem. O Enem é mó prova chapa branca do caralho. Aí pega a questão do Enem, calcule a. Como que é? Como que chama a força? Calcule a Quantos mil? força média exercida pela cadeira no braço do Marçal. Não, mas deu um pouquinho, deu 25 quilos, viu, gente? Não foi para tudo Essa aquilo, aqui não. é pra não zerar. Ó, gente, por que essa birosca não é espontânea? Simples. Qual é o NOx do alumínio aqui, ó? O NOx do alumínio é mais 3 aqui. E o oxigênio é -2, tá? Alumínio, metal, positivo, oxigênio, não metal, negativo. Só que olha que coisa curiosa. Quando a reação acontece, o alumínio virou substância simples, NOx zero. E o oxigênio também virou substância simples. Gente, quem sofreu oxidação aqui? O oxigênio. Quem sofreu redução? Isso é o não espontâneo. Desde quando, em sã consciência, o alumínio reduz para o oxigênio oxidar? Isso é completamente fora da realidade. Calma aí, dá uma volta, fazendo favor. Voltei, tô aqui. Olha só. O alumínio reduziu. Ele foi de 3 para zero. O oxigênio foi de -2 para zero. Então, o oxigênio sofreu oxidação. Ou seja, quem perdeu o elétron para quem aqui? O oxigênio perdeu o elétron para o alumínio. Isso é completamente fora da realidade. Por quê? Porque o oxigênio não é eletronegativo para cacete? O alumínio não é metal? Desde quando um elemento eletronegativo dá elétron para um elemento que não gosta de ganhar elétron? Tudo que está acontecendo aqui é contra aquilo que a gente aprendeu.
Por isso eu preciso de energia. Então, vai aí uma frase que ela é preciosa. Por que que a eletrólise é não espontânea? Porque ela tira elétron de quem não quer perder e dá elétron para quem não quer ganhar. É aí que está a não espontaneidade da eletrólise. Se você observar na eletrólise, o elemento metálico vai reduzir sempre. O metal, ao invés de perder elétron, ele vai ganhar. E o não metal, que é normalmente quem gosta de ganhar elétron, é quem vai perder. Ok? Outra coisa bem importante. Observem que no final das contas, tanto o metal como o não metal apresentam NOx zero. A eletrólise tem essa característica. Na medida em que ela vai produzir substâncias simples, no final as coisas vão ter NOx zero. Então eu posso dizer o seguinte, que o alumínio fez isso aqui, ó. Ó, o alumínio fez isso. Ele reduziu. E o oxigênio fez isso aqui, ó. Ó. Vocês lembram que na pilha a gente chamava isso aqui de semi-reação? Na eletrólise é a mesma coisa, semi-reação. Ó, alumínio indo para zero. Tudo bem? Olha como. Perceba que o alumínio, para ele zerar o NOx, ele precisou receber 3 elétrons. Tá bem? O oxigênio, que está aqui na alumina, né, ele vai virar O2. O2. Olha aqui, gente. 2 oxigênios, 2 menos. Espera aí que eu fiz uma merda aqui, perdão. Nossa, obrigado, hein? Obrigado por ter avisado. Você ter deixado a merda acontecer aqui. Valeu. Então para de falar, engraçadinha. Ó, O2, 2 oxigênios virando O2. Olha o que aconteceu com os oxigênios, pessoal. Eu queria que vocês tentassem ver se vocês entendem por que é 4. Porque o do alumínio é 3, tá vendo? 3 porque ele vai de mais 3 para zero. Por que aqui é 4? Porque são 2 oxigênios. Cada oxigênio aqui, ó, é menos 2. Quando um oxigênio vai de menos 2 para zero, qual é o delta aqui? 2. 2 por oxigênio. Por oxigênio. Por isso, 4. Vocês lembram que para balancear uma reação nós precisamos balancear os elétrons? Então eu multiplico essa daqui por e essa daqui por vai ficar aqui, ó. Vai sair exatamente aqui. Se eu multiplicar a equação do alumínio por 4 e a do oxigênio por 3 e fizer a soma, eu chego na global. Deu para entender? Então, o que eu fiz aqui foi te mostrar duas coisas. Coisa número um, eu tentei mostrar para você por que que a eletrólise não é espontânea. Então, a frase é, porque a eletrólise tira elétron de quem não quer perder e dá elétron para quem não quer ganhar. Tudo isso é forçado. Forçado. Segunda coisa, eu posso escrever, assim, aí sim, uma semelhança com a pilha. Assim como na pilha, eu posso escrever uma eletrólise através de semi-reações. Tudo bem? Segundo problema que você precisa entender na eletrólise. Lembra que quando teve aula de pilha, foi semana retrasada ou passada, não me lembro. Vocês lembram que eu desenhei uma pilha? E aí, olha, o que acontece no cátodo? Eu vou ter que fazer a mesma coisa aqui. Porque muitas vezes
O cara vai te mostrar o experimento da eletrólise e vai perguntar: ó, onde que eu vou produzir o alumínio? O que está acontecendo desse lado? Tá? Então, eu vou colocar a câmera um pouquinho para o lado. Eu vou montar aqui do lado um esquema de uma eletrólise ígnea. Oi. Toda a eletrólise é não espontânea, tanto a ígnea como a aquosa. São células galvânicas. Pilha é célula galvânica. Célula galvânica é o nome que eu dou para coisa que é espontâneo. Tá? Cuidado, porque célula galvânica não é a mesma coisa que galvanoplastia. Tá? Oi. Não, 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 não. Puta, 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 puta. Bom, você ter perguntado. Isso aqui não tem nada a ver com entalpia pelo seguinte. Quando você discute a entalpia de ligação, o que você está fazendo? Você está pegando uma molécula e quebrando ela, né? Aqui eu não estou quebrando a molécula. Eu estou reagindo. É mais intenso. Não é intenso, sei lá. Porque como que eu sei que isso é uma reação e não é uma quebra de ligação pura e simples? Porque esse alumínio aqui era mais 3, aqui é zero. Entendeu? Então é uma mudança de NOx, isso é uma reação química. Tá? Vamos lá. Esquema de uma eletrólise. Esquema da eletrólise. Ô, gente, uma coisa que a gente ainda não comentou. Por que que a eletrólise tem esse nome bizarro, ígnea? Pelo seguinte, vocês perceberam que o alumínio e o oxigênio vão fazer aquilo que eles não querem. Gente, para o alumínio reduzir e para o oxigênio oxidar, você precisa primeiro separar esses malucos aqui, ó. Presta atenção. Você precisa dissociar o composto. Enquanto esse alumínio mais 3 tiver grudado no oxigênio menos 2, não vai acontecer eletrólise nenhuma. Então, na eletrólise ígnea, qual é a primeira coisa que você tem que fazer com o negócio? Você tem que pegar essa merda aqui, ó, e dissociar. Como é que a gente dissocia um composto iônico? Você tem duas chances. Ou você dissolve ele na água, dissolve e dissocia, ou você aquece até ele derreter. Claro que se o composto for solúvel em água, eu dissocio. Só que o problema é que essa merda aqui não dissolve na água. A alumina, ela é insolúvel, ela é uma pedra, gente, é uma pedra. Sabe um paralelepípedo? Imagina jogando na água. Então, o que que eu tenho que fazer? Eu vou aquecer esse maluco primeiro. Aquece, 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 aquece. Até ele fundir. 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 Ó. Mano, sabe que temperatura isso acontece? Quase 2000 graus. Quase 2000 graus. Isso aqui é líquido, ó. Cuidado porque não está dissolvido na água. Já viram na televisão lava de vulcão? É isso aqui, ó. Imagina lava de vulcão. Gente, lava de vulcão é pedra derretida. Sendo muito simplista. Imagina você pegar uma pedra e dar tanto calor para ela que ela vira uma lava. Compostos iônicos, quando eles são aquecidos para fundir, eles ficam tão quentes que eles chegam a emitir luz. Então, uma das coisas que faz o processo de produzir alumínio ser caro é manter isso aqui quente. Imagina você, por exemplo, jogando dentro de um reator 500 quilos de uma pedra e mantendo aquilo no estado líquido. Aí o que que acontece? Isso aqui está líquido. Eu vou jogar isso dentro do reator. O reator, na verdade, é uma cuba. Geralmente essa cuba é feita de concreto para aguentar o bagulho quente pra cacete. Você vai simplesmente despejar o líquido aqui dentro.
Pronto. Aqui dentro tem um líquido. O que que é esse líquido? Alumina no estado líquido. Como ela está dissociada, eu vou escrever aqui, ó, alumínios e íons oxigênio, ok? A carga do alumínio é positiva, não é? A carga do oxigênio é negativa, não é? O que que eu quero fazer com o oxigênio? Tirar elétron dele. Ele vai oxidar. E o que que eu quero fazer com o alumínio? Dar elétron para ele. Então ele vai reduzir. Então como é que a gente vai fazer? A gente vai colocar aqui uma pilha. Então isso aqui é uma pilha. Essa pilha, ela vai ter dois polos, ok? A pilha tem um polo negativo, que é o ânodo, e um polo positivo, que é o cátodo. E aí o que que eu vou fazer? Eu vou conectar em cada um dos polos da pilha um fio, e nesse fio eu vou grudar aqui uma placa de um material que resista ao calor e não sofra nenhum tipo de corrosão. Aqui, ó. Geralmente nas eletrólises de temperaturas muito altas, como essa, o eletrodo aqui é de grafite. Grafite. O grafite é super bom, tá, gente? Porque ele é barato, ele é bem mais barato do que um metal, ele conduz corrente elétrica como metal e ele ainda resiste ao calor, ele não derrete. Você botar aqui um eletrodo de cobre, vai derreter aqui. Tem o que acontece. Ok? E eu vou ligar essa pilha. Eu vou ligar o gerador. Isso aqui é uma pilha. O que que a pilha vai fazer? Ela vai fazer acontecer aqui o processo. Vê, não sei se vocês lembram que lá na aula de pilhas, a gente aprendeu que dentro do cátodo e dentro do ânodo ocorrem processos independentes. No ânodo ocorre oxidação, não é mesmo? Então aqui dentro, ó, da pilha, imagina que tem uma espécie que está perdendo elétrons. Então, os elétrons estão fazendo isso aqui, ó. Certo? O que foi? Você bocejou agora, né? Ah, eu peguei ela no final do bocejo. Ela estava assim, ó. Já. Bom. Ah, eu vou ficar de olho aqui. Tá, oxidação. Então, o ânodo da pilha, ele vai mandar elétron aqui para baixo. Aí adivinha o que vai acontecer? Quando os elétrons chegarem aqui embaixo, ó, esse eletrodo aqui, ele vai receber os elétrons, e na hora que ele recebe os elétrons, ele atrai, adivinha quem? O alumínio. O alumínio vem aqui, ó, pega os elétrons e reduz. E reduz. Olha lá. Espera aí. Tá ali. Ô, gente, Bebe água, Dan. ai, meu, já tô assim a tarde inteira. Ó, esse eletrodo, ele tá ligado diretamente no polo negativo da pilha, não é? Tudo bem? Então, ele vai ser o polo negativo da minha eletrólise. O que faz todo sentido, né, pessoal? O polo negativo tem que atrair o cátion, né? Ó. Então, esse eletrodo que está conectado no ânodo da pilha, ele é o polo negativo da eletrólise.
Hã? Os dois lados são grafite. Os dois lados são grafite. Tá? Beleza. Agora, adivinha de onde estão vindo esses elétrons aqui? Adivinha. A pilha, ela só está transferindo elétron de um lado para o outro. O que eu quero dizer com isso? Esses elétrons que o alumínio está usando para reduzir, eles são provenientes da oxidação do oxigênio. Porque o que que acontece? Esse outro eletrodo aqui, ó, ele está ligado no cátodo da pilha. E o que que acontece dentro do cátodo de uma pilha? Redução. Então quer dizer que tem alguém aqui ganhando elétrons. Ganhando elétron. Não sei quem está ganhando elétron. Por exemplo, né? Se fosse uma pilha de Daniel, seria zinco, cobre, que foi a pilha que a gente fez na semana passada. Agora, aqui tem alguém ganhando elétron. De quem? Do oxigênio. Então, o que que acontece? Esse eletrodo aqui, ó, por ele estar no polo positivo da pilha, ele é positivo. E aí ele atrai quem? O oxigênio. Ele atrai o O2-. A hora que o oxigênio encosta aqui, o eletrodo, gente, arranca o elétron do oxigênio e manda ele para aqui, para cá, para a pilha. Olha lá. Entenderam? O que que a pilha está fazendo, na verdade? Ela está motivando o oxigênio de perder o elétron e o alumínio de ganhar. Então, do lado de lá da eletrólise, acontece a reação do oxigênio. Ó, tudo bem? Aí eu preciso contar algumas coisas para vocês. Tanto a reação do alumínio como do oxigênio são reações que produziram substâncias simples. Então vocês concordam comigo, pessoal, que tanto o alumínio aqui, ó, como o oxigênio aqui, perderam a carga? O alumínio era mais 3, virou zero. O oxigênio era menos 2, virou zero. Então é muito comum nas eletrólises nós chamarmos essas reações de descargas, tá? A reação do alumínio é uma descarga. A reação do oxigênio também é uma descarga. Então, muitas vezes o cara fala, olha, represente a reação de descarga do fulano. Descarregar o fulano significa fazer ele virar uma substância simples. Sempre. Outra coisa, assim como na pilha existe um cátodo e um ânodo, na eletrólise também existe. Vocês lembram por que que na pilha o ânodo chamava ânodo e o cátodo chamava cátodo? Tinha a ver com o quê? Com os íons da ponte salina. Lembra que a ponte salina funcionava no meio da pilha? Ela ia mandando ânion para um lado, cátion para o outro. Daí vem o nome ânodo e cátodo. Aqui é a mesma coisa. Qual das placas está atraindo o cátion? Essa placa? Então essa placa vai se chamar cátodo. Qual das placas está atraindo o ânion? A outra. Então aqui nós temos o ânodo. Para quem gosta de decorar, isso é o inferno. Perceberam por quê, né? Olha na pilha quem é ânodo, quem é cátodo. Olha na eletrólise. É o contrário. Fodam-se vocês para decorar isso.
O que você precisa lembrar, gente, é que o cátodo é sempre a região que está atraindo o cátion. E o ânodo é a região que está atraindo o ânodo. Tá? Aqui, o ânodo é ânodo porque ele está atraindo o ânion da ponte salina. O cátodo é cátodo porque ele está atraindo o cátion da ponte salina. Tá? Beleza? Então, a questão de eletrólise, ela pode te apresentar apenas isso, e aí ele vai perguntar, ó, que reação é o cátodo? Que reação é o ânodo? Hã? Ou ele pode te dar isso aqui, geralmente, né, quando ele dá o desenho da eletrólise, o que que ele faz? Ele coloca a substância aqui dentro e não fala quem é quem. Fala, no eletrodo da direita será produzido o alumínio. No eletrodo da esquerda será produzido o oxigênio. Então, o treino aqui consiste em você pegar a substância, dissociar ela, ver quem vai para o lado positivo, quem vai para o lado negativo, tá? Eu vou colocar um outro exemplo de uma eletrólise ígnea para a gente tentar fazer juntos. Tá? Ah, deixa eu só fazer mais uma outra coisa antes de passar para esse exemplo. Gente, monta a equação global aqui para mim, por favor, ó. A equação global, gente, ela tem que dar aquela que eu mostrei para vocês no começo da aula, tá? Para montar a global, o que que eu faço? Eu multiplico a de cima por 4 e a de baixo por 3. Então fica assim, ó, 4 ALs dando mais 12 elétrons dando 4 ALs. Multipliquei por 4. A de baixo aqui eu vou multiplicar por 3. Cuidado aqui, tá? Quando eu multiplico a de baixo por 3, aqui fica 6, aqui fica 3 e aqui fica 12. Igualei os elétrons. Igualei os elétrons. Cancelo os elétrons. E aí nós chegamos na global. Na global eu tenho 4 AL mais 3, mais 6 oxigênios, 2 menos, que você pode escrever, se você quiser, assim, ó. Porque basicamente é isso que você está eletrolizando. Isso aqui virando 4 ALs mais 3O2. Tá? Tá aí. Oi. O ânodo sempre envia elétron. É, tá? E isso acontece tanto, você pode perceber, isso acontece tanto na pilha como na eletrólise, né? Por quê? Porque no ânodo sempre está ocorrendo oxidação de alguém. Sempre. No caso da pilha, a oxidação é de alguém, só que ela é espontânea. Aqui, alguém que está oxidando não espontaneamente, mas é a mesma coisa, tá? Isso é uma coisa interessante, porque isso vocês podem memorizar. O que eu quero dizer com isso, né? No ânodo, que o Jonas estava falando aqui, ó, ele reparou que no ânodo sempre está saindo elétron, ó. Na pilha está saindo elétron do ânodo. E na eletrólise também, embora os sinais sejam diferentes. Por que que isso acontece, né? Por que que do ânodo sempre sai elétron? Porque no ânodo sempre ocorre oxidação. Então, por exemplo, qual das reações aqui, ó, é a descarga do ânodo? Essa. Essa aqui é a descarga do ânodo. Vamos colocar. Ele pode perguntar isso, tá? É a descarga do ânodo.
e a descarga do cátodo é a do alumínio. Tem aquela regrinha, né? Tipo, não é regrinha, aquela frasezinha para você não esquecer nunca mais. Cátodo, catacátion, ó. Cátodo, catacátion. Então, para onde o cátion tá indo? Para cá? Esse cara é cátodo. Acabou, tá? Guarda essa frasezinha, cátodo, catacátion, que tá tudo certo. Do sinal, exato. O que também tem todo sentido. Sabe por quê, Jonas? Olha só. Na pilha não é espontâneo, tá? Se a pilha é espontâneo, o elétron vai para onde ele gosta e sai de onde ele não gosta. Tá. Na eletrólise é o contrário. A eletrólise é não espontânea. Então, ao invés do elétron sair do negativo, ele entra no negativo. Ao invés dele ao invés dele entrar no positivo, ele sai. Então, se você perceber que uma é espontânea e a outra não, você consegue na hora deduzir quem é quem, tá? Tem a lógica para isso. Porque isso é o que pode pegar mesmo, né, na questão, essa questão dos sinais. Vou colocar um outro exemplo aqui do lado. Ó, outro exemplo. Eletrólise ígnea do cloreto de sódio. Antes eu fiz eletrólise ígnea da bauxita. Aqui, ó. Tá? Então vamos imaginar que a gente precise falar ou responder, enfim, alguma questão sobre essa eletrólise. Primeira coisa que você tem que decidir aqui: o que você vai produzir? Qual é a dica? Eletrólise produz substâncias simples. Então eu tenho que produzir sódio com NOx zero e cloro com NOx zero. Observem uma coisa que pode dar problema em algum momento na sua vida de estudante. Toda vez que eu produzo, toda vez que eu eletrolizo um composto, eu produzo um metal e um não metal, tá vendo? Olha aqui, ó. Peguei o composto, metal, não metal. Vocês perceberam que o não metal, ele sempre vem na forma de uma molécula, ó. O2, Cl2. E o metal não, tá vendo? Por que essa representação é diferente? Porque eu só posso formar moléculas em ligações de que tipo? Covalentes. Então aqui, por exemplo, ó, eu tenho dois oxigênios formando uma ligação dupla. O2 três vezes. Aqui eu tenho dois cloros formando uma ligação simples. Metal não forma moléculas. Metal é um cristal. Então, eu não tem Na2, Na3, assim como não vai existir Fe2 e Fe3. Você não forma moléculas. A gente representa o metal, inclusive, como se ele fosse um gás nobre. Né? Tipo, parece que ele está sozinho, mas na verdade não está sozinho. São vários átomos ligados. Tá? Por que é importante você saber isso? Perdão. Porque isso vai interferir na hora de você balancear os elétrons. Tá? Então imagina o seguinte, ó. Quero eletrolizar essa birosca para chegar nisso aqui. Claro que essa reação vai ter que ser balanceada, né? Eu vou fazer assim, ó. Pronto. Ó. Tá. Vamos escrever as reações do cátodo e do ânodo, tá? Primeiro, eu vou escrever assim, ó.
Dissociação. Primeira coisa que eu vou fazer com a molécula é dissociar ela. Então, ó, NaCl, esquenta, 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 vai dar Na mais Cl menos. Dissociei. Depois que eu dissocio o composto, eu jogo ele dentro do reator de eletrólise. E aí vai acontecer alguma coisa no cátodo e alguma coisa no ânodo. Então, para a gente poder representar o passo a passo de uma eletrólise, eu ponho primeiro a dissociação do composto, claro, separei o sódio do cloreto. E agora eu vou descobrir quem que vai parar no cátodo. Eu vou mostrar o desenho da anterior para te ajudar. Ó. Quem migra para o cátodo, gente, é sempre o cátion. Quem é o cátion aqui? É o sódio. Então, o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que escrever aqui, ó, uma equação que mostre este sódio ganhando elétron. Ganhando. Adivinha quantos elétrons o sódio ganha? Um. Por quê? A carga dele não é mais um? Então vamos descarregar ele. Descarrega. Descarrega. Pronto. Se o sódio foi parar no cátodo, o cloreto vai para o ânodo. Ok? Só que o cloreto vira Cl2. Ele é uma molécula diatômica. Então, no caso do cloreto, a gente precisa mexer um pouquinho com os números. Ó, eu vou botar 2 cloros aqui para você formar o Cl2. Agora tem um detalhe, hein? Percebe que na equação do cátodo, que é o sódio está reduzindo, eu escrevi o elétron do lado esquerdo, justamente porque o Na+ está recebendo elétron. No ânodo, eu vou colocar o elétron do lado direito, para dizer que ele está liberando elétron. Então eu vou colocar aqui quantos elétrons? 2. Por que 2? Porque cada cloro perdeu um elétron. Ele foi de mais um, de menos um para zero, menos um para zero. Tá aqui. Tá bom? Dissocia, reduz o cátion, oxida o ânion. Tá vendo? Ó? Dissocia, reduz o cátion, oxida o ânion. Depois que a gente fez isso, a gente vai montar a equação global. Global. Qual que é a novidade? Nas pilhas, quando a gente vai representar a equação global de uma pilha, eu pego a equação do cátodo e do ânodo, né? Aqui eu vou somar as três. Olha como é que eu vou fazer. Primeira coisa que eu vou fazer, gente, é acertar o número de elétrons. É acertar o número de elétrons. Porque lembra o que eu falei? A função da pilha nessa história toda, gente, não é ficar dando elétron para ninguém. A pilha ela só tira de um lado e joga para o outro. Então, ó, o cloro ele não está liberando 2 elétrons. Esses 2 elétrons têm que chegar no sódio. Então, eu vou multiplicar a equação do cátodo, só a do cátodo, por 2. Para poder acertar. Agora, outra coisa. De onde veio esse sódio aqui, ó? Esse. Ele veio da dissociação, não é? E esse cloro também, não é? Se eu estou usando 2 cloros e 2 sódios, eu vou ter que pegar essa equação aqui, ó, e multiplicá-la por 2 também.
Agora faz como se você estivesse resolvendo uma questão de lei de Hess. Soma tudo e cancela o que for possível. O que que eu vou cancelar necessariamente? Os elétrons. Que mais? Tem mais duas coisas para cancelar aqui. Isso, o Na+, eu liberei dois aqui, os dois foram consumidos na segunda etapa, e liberei mais dois aqui, eles foram consumidos aqui, ó. Tchau. Pronto. Agora eu tenho o final, que é o mais simples de tudo, ó. 2NaCl virando 2Na mais Cl2, tá? Eu peguei as três coisas escritas detalhadamente e somei, fiz isso aqui, tá bom? Então, tem algumas questões em que ele apresenta a global, fala, olha, existe um processo assim assado que eu posso produzir os cloro. Considere a equação que representa. Aí ele começa, aí tem A. Podemos dizer que no cátodo acontece tananã. Então, é importante que a gente consiga fazer uma correspondência entre isso e isso. O que eu quero dizer com essa correspondência? Eu tenho que conseguir, de alguma maneira, sair disso aqui, ó, e chegar nisso, tá? Fazendo a dissociação, a redução e a oxidação. O caminho é sempre o mesmo. Primeiro dissocia, depois pega o cátion e reduz, e depois pega o ânion e oxida, tá? Não existem muitos exercícios de eletrólise ígnea, porque a eletrólise ígnea não é a mais usada. A gente só usa a eletrólise ígnea em casos em que eu não consigo fazer de outro jeito, porque ela é uma eletrólise muito cara. Porque você gasta energia em duas formas, né? Você gasta energia para manter o sal derretido, então uma energia térmica absurda, e ainda gasta energia elétrica para fazer o processo acontecer. Então ela é muito cara, tá? Ela, por exemplo, onde que se justifica fazer isso na prática? Na produção do alumínio, porque eu não consigo fazer de outro jeito, tá? Aqui, ó. Beleza? Não dorme não. Tô vendo aí os bocejos, hein? Bom, tem um jeito mais fácil de fazer eletrólise. Ao invés de você aquecer o composto, vamos jogar na água. Joga o composto na água, desde que ele seja solúvel. Eletrólise em água. Eletrólise em solução aquosa. Peraí, deixa eu virar a câmera aqui. Tcharam. Ai, ai. Aqui. Ninguém tá pedindo foto? Nossa, que milagre. Ah, não, já pediram foto. Então vamos lá? Eletrólise em água, gente. Aqui o bicho pega pelo seguinte: o que era para ser uma coisa que facilita, ferra a nossa vida.
qual é a ideia? Na eletrólise em água, a dissociação ocorre em água. Então, ao invés de você pegar o composto que você quer eletrolizar e esquentar ele até derreter, você simplesmente joga o bagulho na água, tá? Então, para mostrar a diferença de uma eletrólise para outra, eu vou fazer o seguinte. Aqui, ó, a gente fez a eletrólise ígnea do NaCl. E aí eu vou pedir para que vocês guardem com carinho esta equação, porque ela basicamente resume a eletrólise do NaCl. O que eu vou fazer agora? Eu vou imaginar que nós vamos fazer eletrólise na água. Tudo bem? Bom, o que vai diferenciar o caso da eletrólise acontecer na água ou não? Primeira coisa que vai acontecer é a dissociação do composto, que vai ser NaCl dando Na mais Cl menos. A diferença é que esse processo aconteceu dentro da água. Tudo bem? Então lá dentro vai ter Na e vai ter Cl menos. Eu vou fazer o seguinte, eu vou desenhar aqui do ladinho, eu vou tentar dar uma zoomada, isso, ó. Eu vou desenhar aqui um esquema para mostrar o que vai acontecer nessa eletrólise. Eu vou aproveitar esse desenho aqui, obviamente. Eu não sou besta. Não vou desenhar tudo de novo, não. Pronto. Pronto. Então, agora aqui dentro, ó, vai acontecer a eletrólise dentro da água, né? Então, primeira coisa, aqui dentro tem água. Aqui dentro tem água. Beleza. Aí eu joguei lá dentro o composto que eu quero eletrolizar, que é o Na e o Cl-. Tudo bem? Só que tem um pequeno problema, gente. Não sei se vocês já viram isso em aula. Não sei se vocês sabem, mas a água, quando ela está no seu estado líquido, ela sofre um processo muito particular chamado autoionização. Olha o nome do negócio: autoionização. Ou seja, algumas moléculas de água, por si só, se transformam de maneira espontânea em H+ e OH-. Isso acontece, gente, quando a água está no estado líquido. Inclusive, é justamente por causa dessa reação que a gente calcula o pH da água. Quando nós calculamos o pH de uma solução, a gente está calculando a concentração desse ânion aqui, ó, desse cátion, perdão. Então, isso aqui é uma autoionização. Tá. O problema desse processo é o seguinte: ele gera, quando ele acontece, um cátion, que é o H+, e gera um ânion, que é o OH-. Entenderam qual vai ser o problema? Ou não ainda? O que vai acontecer quando eu ligar esse negócio? O polo positivo vai atrair quem? Ou o H+, ou o Na+. É você que tem que decidir quem. Ah, mas não vai ser os dois? Não. Não. Por uma razão muito simples.
Quem encostar aqui vai ter que sofrer o quê? Redução. Você precisa ver quem é que tem mais facilidade para reduzir. Tem um sódio e tem um hidrogênio. Os dois podem reduzir. Só que nesse processo vai haver uma. Eu vou usar uma expressão que não é muito correta, mas como se fosse uma competição. Um desses íons tem mais facilidade para reduzir do que o outro. E é ele quem vai reduzir. E isto vai acontecer a mesma coisa no polo negativo, no polo positivo. O polo positivo, ele tem que atrair quem? Ou cloreto ou OH. Um deles vai oxidar. Então, na eletrólise aquosa, qual é o problema? Dependendo de quem estiver lá dentro, que você colocar na água, pode ser que quem eletrolise é a água. Então, eu vou escrever uma observação aqui, ó, na eletrólise aquosa. Eu vou escrever assim, ó, os íons H+ e OH-, podem interferir no processo. No processo. Por que que isso é chato? Porque isso vai nos obrigar a decorar quem é que tem prioridade em cada caso. Mas calma que vai dar tudo certo. Vamos lá. Vamos começar pelo cátodo. O cátodo, catacátion, né? O cátodo, catacátion. Então, quem que o cátodo pode catar? Ou o cátodo cata o H+, ou o cátodo cata Na+. Então é o seguinte, o cara... Puta, vai ficar estranha essa frase que eu ia falar agora. O cátion de uma eletrólise aquosa sempre vai competir com quem? Com H+. Por exemplo, se você colocar cobre, ele vai competir com H+. Se você colocar ferro, ele vai competir com H+. Não interessa que cátion, ele vai competir com H+. Muito bem. Então existem cátions que ganham do H+, e cátions que perdem nessa prioridade. Então eu vou colocar aqui embaixo o que eu chamo de fila de prioridade de descarga catódica. Olha o nome do bagulho. Fila de prioridade de descarga catódica. E isso é decoreba, gente, tá? Ó, de maneira muito resumida, mas muito resumida, a fila de prioridade de descarga catódica é a seguinte, ó. Quanto mais para a direita tiver, maior a facilidade de descarregar. Vou repetir. Quanto mais para a direita tiver, maior a prioridade de descarregar. Observem que eu coloquei o H+ aqui no meio da fila, tá vendo? Observem que eu coloquei o H+ aqui, ó. Tá vendo que para trás do H+ eu tenho um A, 2A e 3A? O que que eu entendo com isso? Se você tiver um elemento da família 1A com hidrogênio, ou 2A com hidrogênio, ou 3A com hidrogênio, quem vai descarregar é o hidrogênio. Se tiver cobre, ferro, prata, ouro, níquel, zinco, aí quem vai é ele. Então vamos lá. Quem descarrega no cátodo? Não é o sódio. O sódio está aqui, ó. Então quem descarrega é o hidrogênio. Puta, mas espera aí. O hidrogênio vai reagir? Vai. Vai. Adivinha o que que ele vai virar?
que vocês acham que hidrogênio vira? Substância simples, H2. Então, essa eletrólise não vai produzir sódio. Não vai produzir sódio. O sódio, gente, ele não vai reagir. Ele não vai reagir. Quem vai para o cátodo é o H+. Ou seja, essa eletrólise, se, por exemplo, se você quiser produzir sódio, não dá para fazer eletrólise aquosa. Eu precisaria fazer uma ígnea. Tudo bem? Beleza. E no ânodo? Puta, no ânodo eu tenho outra, entre aspas, competição. No ânodo, a competição é entre quem e quem? Entre os ânions, OH- e cloreto. Cloreto. Assim como existe uma fila de prioridade catódica, existe uma anódica, uma prioridade no ânodo. Então vamos lá. Quem são os íons que a gente vai colocar no ânodo? Pronto. Espera aí. Aqui, ó. Vou dar um zoom bem grande, porque daí vocês conseguem copiar de casa. A fila de ânodo, gente, é a seguinte, ó. O ânion, ele sempre vai competir com o OH-, ok? Assim como o cátion compete com H+, o ânion compete com OH-. Quanto mais para a direita, maior a prioridade para reagir. Então eu tenho ânions que têm prioridade sobre o OH-. Quem são esses ânions? Cloreto, brometo e iodeto. São ânions menos eletronegativos que o oxigênio. Esses oxidam com mais facilidade. Quem é que não oxida na presença de oxigênio, de OH? Os ânions oxigenados, sulfato, carbonato, nitrato, fosfato, aqueles ânions famosos. E o íon fluoreto. Esse aqui, mano, não perde elétron nem fudendo pro oxigênio. Porque ele é muito eletronegativo. Tudo bem? Tá. Vi, fala. Você já levantar a mão. Ah, tá. Aqui, né? H+. Obrigado. Então, ó, quem vai oxidar no ânodo é o cloreto. O cloreto ele leva prioridade sobre o OH, tá vendo? Ele está mais à direita na fila de reatividade. É uma fila de reatividade, digamos assim. Então eu tenho aqui cloreto virando cloro mais 2 elétrons. Cloreto virando cloro mais 2 elétrons. Tá bem? Oi. Isso. Iodeto. Do que o OH-. Também. Tudo para descarregar. Porque sempre que esses caras descarregam, eles viram zero, tá vendo? NOx. NOx vira zero. Então é tudo descarga isso. Oi. Hã? O bromo, o iodo e o cloro? Não importa, porque ele está sempre competindo com o OH, né? Você nunca vai ter lá dentro brometo e iodeto.
Você vai ter sempre ou brometo e OH ou iodeto e OH. Então basta, por isso que assim, não é tão foda essa fila de decorar, porque basta você saber quem oxida, quem não oxida em relação a esse carinha, tá bem? Então, conseguem perceber que nessa eletrólise existem algumas diferenças? Aqui eu vou produzir cloro, como eu produzi na outra. O problema aconteceu no cátodo, tá? Ô, gente, olha que interessante o negócio aqui. Conforme essa eletrólise vai funcionar, o hidrogênio H+ vai indo embora, porque você está consumindo o H+, e quem está indo embora do outro lado? O cloreto, não é? O que sobra lá dentro? Sobra uma coisa lá dentro. NaOH, dissolvido na água. Ó, isso aqui é o rescaldo da eletrólise. É o rescaldo dela. Por quê? O cloro tá virando, o cloreto tá virando cloro aqui, não tá? Aqui está produzindo o quê? Hidrogênio. Esses gases eles são coletados. E lá dentro vai sobrando o Na+ ou H-. Então, as eletrólises em água, elas têm uma vantagem. Além de você produzir alguém no cátodo e alguém no ânodo, tem sempre uma coisa que fica sobrando aqui. Quem? Eles não reagem entre si porque eles ficam dissociados na água ali. É uma base dissolvida. Por exemplo, eu posso evaporar essa água e tirar o NaOH. Agora eu peguei. Ela tá com tanto sono, tadinha, que ela não sabe nem o que eu tô falando. Tudo bem? Agora olha só. Equação global disto. Agora eu tenho que somar 4 equações. 4. A dissociação, a autorização, o cátodo e o ânodo. Então vamos. Primeira coisa que eu vejo, se os elétrons estão ok. É a primeira coisa que você vê. Aqui, ó, no ano. Ah, eu esqueci de colocar um 2 aqui, ó, gente. Coloca aí, ó, um 2 aqui. Essa matéria é foda, né? É muito foda. Ó, o cátodo está recebendo 2 elétrons aqui. E o ânodo está liberando 2 elétrons aqui. Então, os elétrons estão bonitinhos. Tá tudo certo. Agora veja, quem é que eu estou consumindo no cátodo? O H+. Tá vendo? De onde ele vem? Da autoionização. Então eu tenho que fazer esse número de H+ aqui, ó, se igualar a este. O que que eu vou fazer então? Multiplica a equação da água por 2. Acertei o H+. Agora eu vou acertar o cloreto, que está no ânodo. De onde vem o cloreto? Da primeira equação. Se eu estou usando 2 cloretos aqui, gente, eu preciso ter 2 cloretos aqui. Para que eu tenha 2 cloretos aqui, eu dobro a equação do sal. Agora, corta o que for possível. Dá para cortar o quê, ó? Os 2 elétrons. Que mais? Os 2H+ do cátodo com os 2H+ aqui da autoionização. Os 2 cloretos do ânodo com os 2 cloretos da ionização do sal. Pronto. Agora não dá mais para cortar nada. Agora eu somo tudo que está ali. O que que eu tenho do lado esquerdo das setas? São os reagentes. Ó,
2NaCl mais, ó, 2NaCl mais duas águas, jum, jum. Aí do outro lado, o que que eu vou ter? H2 mais Cl2, ó, mais o quê? 2N a mais aquoso, 2OH menos aquoso. Você pode escrever eles separados, ou se você quiser, escreve junto mesmo, ó. Isso é a equação da eletrólise em água. Perceberam a diferença? Na eletrólise em água, a água acabou entrando de intrometida na eletrólise, digamos assim, tá? Ela entrou sobretudo no cátodo, tá? Podia ter acontecido dela entrar no ânodo também. Tem situações em que ela pode entrar no ânodo, tá? Essa eletrólise é famosa, tá? Por quê? Porque ela é a eletrólise que a gente faz industrialmente para produzir cloro e NaOH. Teve, teve. É isso aí. É essa mesmo. Eletrólise da salmoura. Era essa a questão. A sal, o que que é salmoura? É solução concentrada de água com sal. Então, essa eletrólise, do ponto de vista industrial, ela é a mais importante. Porque a matéria-prima dela é barata, é água do mar. Você evapora um pouco daquela água, aumenta a concentração de sal, né? Vira uma salmoura, você joga, eu produzo isso, isso e isso. Isso aqui vai para a indústria de, por exemplo, indústria de sabão, para produzir sabão, né? Pode ir para a indústria de produtos de limpeza, do tipo que boa, né? O cloro vai para a indústria farmacêutica, o hidrogênio vai para a indústria de alimentos, para produzir margarina ou indústria farmacêutica também, tá bom? É isso. Esses são dois exemplos de eletrólise, tá? Aí a gente vai, depois do intervalo, a gente vai parar agora, a gente fala da galvanoplastia e da purificação de metais. Eles são mais curtos, tá? Os processos, então dá para a gente falar na segunda parte da aula. Tudo bem? Vamos tomar um café? Vamos. A gente volta aí então. Ah, normal. Graças a Deus, né? Só me faltava você ser pego, né? Oi. Pronto. Aqui. Bom, então nessa segunda parte, a gente vai falar um pouquinho sobre galvanoplastia e purificação de metais a partir de processos de eletrólise, tá? Ah, tanto num caso como no outro, a eletrólise, né, ela não vai ser usada para produzir nada. Então, tipo assim, aqui não vai, você não vai ter equação global, você não vai ter esse tipo de particularidade. Aqui são processos químicos, mas que não vão produzir substâncias diferentes, tá? Então, vamos falar da galvanoplastia primeiro. O nome que a gente usa, né, pode ser galvanoplastia ou eletrodeposição. Eletrodeposição, tá bom? Dentro da galvanoplastia, a questão ela pode ser uma questão mais conceitual. Isso ele pode querer que você de alguma maneira explique como acontece essa tal de galvanoplastia,
ou eventualmente uma questão envolvendo cálculo estequiométrico, tá? A parte de cálculo estequiométrico eu vou preferir deixar para a próxima aula, que a gente vai dedicar a ela à resolução de exercícios. Então, a gente vai fazer exercício de galvanoplastia, vai fazer exercício de eletrólise, tá? Então hoje a gente vai se limitar a falar da parte conceitual. Bom, na galvanoplastia, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar um metal e vou recobrir esse metal com outro metal. Geralmente, este metal que eu vou usar para recobrir é um metal mais nobre, né? Qual é o objetivo normalmente de você cobrir um metal com um metal mais nobre? Uma das questões tem a ver com a estética, né? Então, os metais mais nobres, como o ouro, a platina, a prata, eles são metais mais brilhantes, são mais bem, quando polidos, ficam bem bonitos. Então, você tem uma questão estética. Mas também tem uma questão que é quando você pega um metal qualquer e recobre ele com um metal mais nobre, significa que esse metal está protegido da corrosão. Então, a galvanoplastia, ela é um processo em que você protege o metal de uma corrosão, colocando sobre a superfície dele um metal de maior nobreza. Lembrar que a palavra nobreza, pessoal, ela está muito associada à dificuldade que o metal tem de oxidar. Quanto mais nobre é o metal, mais difícil é de ele corroer. Então imaginem o seguinte. Então vamos escrever aqui, ó. A eletrodeposição consiste na desculpa, no recobrimento de uma superfície, geralmente de um metal mesmo, de uma superfície metálica com um metal de maior nobreza, de maior nobreza. Tá bem? Bom, e o processo ele é bem simples, assim, de entender, inclusive, né? Vamos imaginar o seguinte, ó, eu tenho aqui uma barra de um metal qualquer, vou colocar aqui, metal, peraí, opa, desculpa. Eu gostaria de pegar essa placa de metal e cobrir ela com ouro, tá bom? Eu vou colocar ouro nela. Vou fazer um processo de folheamento a ouro, tá? Bom, como que vai funcionar isso? A primeira coisa que você tem que fazer, já que você quer recobrir o metal com outro metal, aqui no caso o ouro, é mergulhar esse metal numa solução aquosa que contenha o cátion que você quer usar para recobrir, tá bom? Então eu vou mergulhar o metal. Peraí, deixa eu colocar ele um pouquinho mais para baixo aqui. Aqui. Ó, eu vou colocar ele aqui numa cuba. Essa cuba, esse recipiente aqui, ó, é o mesmo recipiente que eu uso para fazer uma eletrólise, daquelas que a gente viu na primeira parte da aula, tá bom? Aí aqui, ó, eu vou colocar uma solução aquosa que contenha algum sal de ouro. No caso aqui que eu estou querendo usar o ouro como para recobrir, podia ser cromo, níquel, enfim. Ah, então vou colocar aqui, por exemplo, vai, o sal cloreto de ouro 3. Cloreto de ouro 3, ó. Al, nossa, ficou bem feio isso aqui. AlCl3. Você quer ver uma aplicação prática muito famosa desse processo? Sabe latinha de ervilha, latinha de milho, que a gente compra no mercado, essas coisas enlatadas? Aquela lata é feita de aço. Aço. Só que o aço corrói pra cacete. Se você abrir aquela latinha, tirar a comida de lá de dentro e olhar por dentro, ela tem a cor meio dourada.
aquele aço ele é recoberto com níquel e estanho, que são metais um pouquinho mais nobres e que protegem o aço da corrosão. Então, aquela folha da latinha, ela é chamada, não sei se vocês já ouviram falar nesse termo, folha de Flandres. Folha de Flandres. Não é o Flanders do Simpson, não. Não é porra nenhuma. Aquele é Flanders. Folha de Flandres é o aço recoberto com estanho, tá? Para fazer a folha de Flandres, basicamente o que os caras fazem? Colocam aqui a placa de aço e recobrem com estanho. Agora, a curiosidade é como é que eu vou fazer o ouro grudar nesse metal? Porque é o seguinte, esse ouro que está aqui, ó, ele está na forma de cátion. É AU. AU. Eu pus a L, perdão. A minha cabeça ela já não está mais bem, tá? Eu já estou mais para lá do que para cá. Então, vocês só vão me ajudando aí, tá bom? Tô desde as 7. Tá bom, dissociado. Aí eu vou fazer o seguinte: eu quero fazer esse ouro grudar aqui, ó, no metal. Então eu preciso de alguma maneira fazer com que esse ouro sofra redução. Ele vai grudar na placa e vai virar AU zero. Então o que que eu vou fazer? Eu vou pegar essa placa de metal e vou ligar num gerador, numa pilha, numa pilha. Só que tem um problema. E essa é uma das perguntas que os exercícios fazem sobre galvanoplastia. Se eu quiser que o ouro grude na placa, você concorda que essa placa precisa ser um cátodo? Ela precisa ser um cátodo, porque ela vai grudar no ouro. Então significa que essa placa ela tem que receber elétrons do gerador. Agora pensa comigo. Se essa placa tem que receber elétron do gerador, ela tem que estar ligada em que polo da pilha? Em que polo? No negativo, no ânodo da pilha. Tá bom? Então, essa é uma das perguntas mais frequentes sobre galvanoplastia. A peça que você quer recobrir, ela sempre tem que estar ligada no polo negativo da pilha. Porque aí o que vai acontecer? Ela vai receber elétrons. A hora que ela recebe elétrons, ela começa a atuar como um cátodo e vai grudando o ouro aqui. Tudo bem? Agora, onde que eu vou encontrar sal de ouro para vender? Meio foda. Eu preciso de uma fonte de ouro aqui. Então agora olha o que eu vou fazer. Eu vou pegar uma placa de ouro do Silvio Santos, que eu ganhei no show do milhão, do nosso saudoso Arroi, e do outro lado eu vou conectar essa placa. Ali, ó. Essa placa, ela foi conectada diretamente no cátodo da pilha. No cátodo da pilha. E o que que o cátodo faz dentro de uma pilha? Reduz, não é? Então, o que que acontece? Quando você liga, olha que loucura isso. Quando você ligar o sistema, essa placa de ouro aqui, ó, ela começa a perder elétron para a pilha. Diz para mim uma coisa. Quando essa placa de ouro começar a perder elétron para a pilha, o que que vai começar a acontecer com esse ouro daqui? Qual é o NOx desse ouro? Zero. Quando ele perder elétron, ele vai virar o quê? A outra, ele corrói. Ele corrói. Essa placa aqui, ela começa a pegar todo o átomo de ouro que tem ali, que tem NOx zero, começa a se transformar em ouro 3.
e liberar 3 elétrons. Só que o problema é que quando isso acontece, automaticamente essa placa começa a corroer. Ela começa a corroer. Exatamente. O que acontece aqui é que, de um lado, eu vou oxidar o ouro para que ele vá reduzir aqui, ó. Aqui ele vai. Então, assim, cada átomo de ouro que oxida, aqui, ó, libera quantos elétrons? 3. Aí, ao mesmo tempo em que um átomo de ouro está oxidando aqui, ó, liberando 3 elétrons, tem um ouro grudando aqui na placa. Tem um ouro grudando aqui na placa, recebendo 3 elétrons, tá? E eu de novo botando alumínio aqui, né? Eu tô com alumínio na cabeça. Oh, meu Deus do céu. Desculpa de novo, gente. Ó. Então veja, não tem nem equação global nessa porra. Porque, ó, isso aqui acontece aonde? No ânodo. Ó, no ânodo. Vocês perceberam que essa placa aqui não é de grafite? Ela é de ouro. Quando eu coloco. Gente, isso é uma coisa bem importante, ó. Quando eu colocar uma placa de metal no polo positivo de uma pilha, ela sempre vai corroer. Se você botar uma placa de ouro aqui, ela corrói. Se você botar uma placa de cromo, ela corrói. Se você botar uma placa de níquel, ela corrói. Então aqui nós temos a seguinte dinâmica, ó. O metal que você quer usar para recobrir, você vai colocar no polo positivo. O objeto que você quer recobrir, você põe no polo negativo, tá? Então, ó, objeto a ser recoberto. Objeto a ser recoberto. Se você quer que esse objeto seja recoberto, você tem que fazer ele funcionar como um cátodo. Um cátodo. Então, ele tem que ser o cátodo da eletrólise. É aqui que vai acontecer a eletrodeposição. Ali, ó. É aqui que vai acontecer a eletrodeposição. O objeto, desculpa, o metal que você quer usar para recobrir o objeto, que no nosso exemplo é o ouro, então, ó, metal de cobertura, o metal de cobertura. Vocês assistiram o X-Men que eu não lembro qual que é agora, que mostra como que o Wolverine ficou Wolverine? Não? Você tá ligado que aquela garra do Wolverine, do que ela é feita? Vocês sabem? Hã? Do Logan. Eu não sei se é Logan, é o Logan? Acho que é Logan, não sei se é, acho que é o Wolverine Origins, alguma coisa assim. Não sei se vocês chegaram a ver no filme, quando ele não era Wolverine, aquela garra que ele tinha aqui na mão era de osso. Era osso. Só que aí um cara da CIA, do Pentágono, estava fazendo um experimento chamado Arma X. E nesse experimento ele combinava os poderes dos X-Men. Esse cara, ele pegou o Logan, enfiou dentro de uma cuba de eletrólise e injetou nele um metal chamado adamantio, que na verdade não existe esse metal, adamantio, é só do filme. E aí os ossos, o adamantio, ele literalmente se deposita sobre o osso do Logan. Então, tipo, no filme é muito louco, porque ele bota ele desacorda o Logan, né? Tipo, ele fica meio adormecido. Ele mergulha o Wolverine numa banheira com um líquido cheio de coisas enfiadas no osso, como se fossem eletrodos. E aí ele liga a máquina e ela simula exatamente uma eletrólise. É como se o metal fosse sendo literalmente depositado sobre o osso dele. E aí depois ele fica com aquela garra de adamantio. É claro que tudo isso é mentira, né? Mas, enfim, é legal, foda-se.
É, faz de conta que é verdade. Quando é mentira, a gente faz de conta que é verdade. Ó, isso aqui é o que acontece no ânodo, isso aqui é o que acontece no cátodo, gente. Não tem equação global, entenderam? Porque isso não é um processo onde você está produzindo alguma coisa nova. O que você está fazendo é tirando o átomo daqui e fazendo ele migrar para cá, tá bom? Onde que os exercícios vão? O cara fala assim, ó, olha que foda. Eu vou deixar isso aqui funcionando. Olha a treta. Eu vou deixar isso aqui funcionando durante 1 hora com uma corrente de meio ampere. Quantos gramas de ouro grudam no placa? E a gente vai fazer uma estequiometria usando corrente elétrica e esse cálculo estequiométrico, tá? Beleza? Mas isso, como eu falei para vocês, eu prefiro deixar para a aula da semana que vem, que aí a gente faz com mais calma, tá bom? Beleza? Isso é galvanoplastia. O que vai mudar aqui? Só o metal que você está usando. Ou é ouro, ou é cromo, ou é níquel, alguma coisa do tipo. Tá bom? Cobre também pode ser. Você pode recobrir um objeto com cobre. Tá bem? Ah, próximo. Próximo. A próxima aplicação da eletrólise. Gente, essa aplicação aqui, ó, até alguns anos atrás, ela não aparecia em exercício de vestibular. Então, por exemplo, eu não costumava dar esse tipo de aplicação aqui. Nos últimos anos, aí começaram a aparecer questões de vários vestibulares, onde eles usavam eletrólise para purificar metal, tá bom? Assim como a galvanoplastia, pessoal, aqui eu não vou fazer nenhuma reação química. Eu não vou produzir nada diferente, tudo bem? Então vamos lá. Espera aí. Aqui. Essa daqui eu acho, eu boto bastante fé que ela tem mais chance de aparecer no Enem, por quê? Porque ela é uma eletrólise que tem a ver com diminuição de impacto ambiental. Vocês vão ver por quê. Então, ó, purificação de metais, purificação de metais. O exemplo onde isso é feito em escala industrial, gente, é a purificação do cobre, né? Então a coisa funciona assim, ó. Existe um processo de produção de cobre onde você vai pegar o minério. Esse minério é uma pedra, uma rocha, tipo creia do alumínio, sabe? Tá? Você vai pegar esse minério, ele vai fazer um processo chamado ustulação, e a partir do minério, você vai produzir cobre. Cobre. Só que o problema é que neste processo de produção do cobre, esse cobre que eu produzo, ele vem contaminado. Contaminado com pequenas quantidades de ouro, prata, ouro, prata, zinco e ferro. E aí nós temos dois problemas neste processo. Primeiro, enquanto o cobre estiver contaminado, eu não posso usar ele como condutor. Ele perde a capacidade dele boa de condução por conta dos contaminantes. Segundo problema, para os mais atentos, olha quem está contaminando o cobre. Caro pra caralho. Você vai deixar isso embora? Então, o processo que a gente vai fazer aqui, ele tem dois objetivos. Primeiro, purificar o cobre e ainda de cara tentar tirar isso dele, ó. Tirar isso aqui dele. Só para vocês terem noção, gente, isso aqui é impureza, tá? Então tem pequena quantidade. Com a quantidade de ouro e de prata que você consegue tirar do cobre, você praticamente paga o processo de purificação. Então ele é um processo economicamente vantajoso.
Você produz coisas nobres. Com essas coisas nobres, você paga basicamente o gasto disso aqui. Como que funciona? Eu vou meter o cobre dentro de uma eletrólise, esse cobre impuro. Só que é o seguinte, para eu purificar o cobre, eu preciso corroer essa placa. Eu preciso corroer essa placa. Tudo bem? Então, se eu vou corroer essa placa, adivinha onde eu vou conectar ela? Eu vou colocar aqui uma pilha, porque, de novo, né? Eu estou falando de um processo que não é espontâneo. Eu estou falando de um processo que não é espontâneo. Então, a pilha vai ter um ânodo, a pilha vai ter um cátodo, o ânodo é o polo negativo e o cátodo é o polo positivo. E aí, eu vou fazer uma instalação parecida com a galvanoplastia. Só que na galvanoplastia, eu queria reduzir alguma coisa no metal, não era? Aqui não. Aqui eu quero pegar o cobre e corroer ele. Eu vou fazer esse cobre corroer. Tá, se eu vou fazer ele corroer, onde eu preciso ligar ele, gente? No cátodo da pilha. No cátodo da pilha. Ó, eu vou botar o cobre aqui, ó. Cobre, eu vou escrever aqui, ó, cobre impuro. Lembrando que as impurezas são ouro, prata, zinco, ferro, tá? Ouro, prata, zinco, ferro. Ouro, prata, zinco, ferro. Dois metais nobres e dois não nobres, ok? Do outro lado, eu vou colocar aqui uma placa de cobre. Pronto. Tá? Dentro de um sistema reacional. Aí, gente, aqui dentro, ó, a gente põe água e uma solução aquosa de uns. Você pode colocar um sal, vai aqui. Pode ser NaCl, para melhorar a condutividade da água. E, mano, liga e senta o pau aqui. Senta a cadeirada. Senta a cadeirada no Marçal. Olha só. Olha só, gurizada. O que vai acontecer aqui, ó? O polo positivo da pilha, ele puxa elétron. Porque tem alguém aqui reduzindo, não tem? Tem alguém aqui reduzindo. Adivinha de onde vem esses elétrons? Aqui dentro tem cobre e isso aqui, não tem? O que acontece? Tem alguns metais aqui dentro que têm facilidade para oxidar. Quem? O zinco, o ferro e o próprio cobre. O cobre não é um metal tão nobre. Então, o que o cara faz? Ele regula a diferença de potencial dessa pilha para que o cobre oxide, o zinco oxide e o ferro oxide. Os metais menos nobres, eles vão literalmente corroendo. Agora, o ouro e a prata ficam no estado de oxidação zero. De tal maneira, pessoal, que conforme essa placa vai corroendo, imagina que ela vai corroendo, ó. Tá corroendo, ó. Começa a cair aqui embaixo, ó, da placa, átomos de ouro e prata.
o ouro e a prata que resistem à oxidação. Então é uma oxidação, digamos assim, seletiva, tá? Oxida aqui, beleza? Conforme a placa vai corroendo, esses metais vão caindo aqui, tá bom? Gente, essa placa aqui, ela é cátodo ou ânodo da eletrólise? Tá acontecendo oxidação aqui, não tá? Então ela é ânodo. Cuidado. A oxidação ocorre no ânodo. Ó, uma outra coisa que você pode guardar para não, porque é uma confusão dos diabos, né? Guarda sempre o seguinte: no cátodo da pilha está ligado o ânodo da eletrólise e vice-versa. Então, ó, se aqui é ânodo, aqui vai ser o quê? Cátodo da eletrólise, tá? Tudo bem? Aqui embaixo ficou isso aqui que eu posso tirar e vender. Tá vendo isso aqui? Isso aqui que ficou aqui embaixo? Isso aqui é chamado dentro desse contexto de lama, entre aspas, lama anódica. Lama anódica. Esse é o nome mais irônico e sarcástico que pode existir para alguma coisa. Porque quando você ouve lama, imagina se eu cheguei para você e falar assim: escuta, você gostaria de ganhar 1 quilo de lama anódica? Você fala, ah, lama, velho? Nem fudendo. Do que essa lama é? Prata e ouro. Isso é lama anódica, tá? Tudo bem, tira a lama anódica. O que está oxidando mesmo? Cobre, ferro e zinco. Tá. Do outro lado, a pilha está mandando o quê? Elétron. O gerador está lá. Essa placa aqui, ó, ela está ligada no ânodo onde ocorre oxidação. Oxidou. Tá. Só que não é o cátodo da eletrólise? O que o cátodo cata? Cátions. Só que aí acontece uma coisa muito curiosa, gente. Na oxidação, quem oxidou? Ferro, cobre e zinco, não é? Os três oxidaram. Adivinha quem vai reduzir aqui? Só o cobre. Porque esses metais, eles têm prioridade de reduzir menor que o cobre. Eles são metais fáceis para oxidar e difíceis para reduzir. Então, o sistema ele é regulado de uma tal maneira que somente o cobre oxida e reduz. Então, o que vai acontecendo aos poucos, né? Se você deixar esse sistema funcionando, daqui vão corroendo alguns átomos, outros são separados diretamente do estado original deles. O metal que eu quero purificar é o cobre. Então, todo o cobre vai saindo daqui e grudando aqui. E o que sobra aqui dentro? Uma solução com um monte de íon ferro e um monte de íon zinco. Esses elementos, pessoal, não é interessante a gente reduzi-los. Por que motivo? Para eu reduzir um ferro, para eu reduzir um zinco, eu precisaria ter uma diferença de potencial aqui tão alta que o processo ia ficar mais caro do que produzir os metal. Então, esses metais aqui, ó, eles não têm interesse comercial. Sem interesse. O cobre, que é o que eu quero reduzir, para que eu quero purificar ele, eu purifico, e isso aqui vai pagar para mim os custos do processo, os custos processuais, tá? A primeira vez que caiu isso no Enem, ele descrevia o processo e perguntava quem era a lama anódica. Então, o aluno tinha que, durante a explicação, ele falava que a lama anódica eram os elementos que tinham baixa capacidade de oxidar. Só que ele não falava desse jeito. O filho da puta falava assim:
Em vez de ele falar que os elementos da lama tinham baixa capacidade de oxidar, ou seja, baixa capacidade de dar elétron, ele falava que a lama anódica tinham elementos com baixíssimo poder redutor. O elemento que tem baixo poder redutor é o elemento que dificilmente causa reduções. Ou seja, ele dificilmente oxida, tá? Então eles têm baixo poder redutor. Puta questão difícil, cara. Se você procurar depois nos almanaques da vida de Enem, na revisão eu vou colocar ela para a gente fazer. Ele dá uma o texto é puta grande, o processo é bem complicado de entender, e ele queria que você dissesse quem que seria a lama nórdica, tá? Tá aí. Assim como na galvanoplastia, pessoal, não tem equação global, porque você não está produzindo nada. Nada, nada, nada. Oi. Vai ter revisão semana que antecede. Já está saindo horário, já logo menos. Então, a gente vai abrir para alunos que não são de cursos, tá? Vai ter preço de. É tudo pago, tá, gente? Não tem nada de graça. Vai ser diferente da do ano passado. Por quê? Porque o ano passado muita gente se inscreveu e não veio. Então, o que a gente vai fazer esse ano sobre a revisão, né? Primeiro, horário diferente. É um horário onde de tarde vai ser só ciência da natureza e à noite matemática. Uh, Vão ser 10 aulas de natureza, divididas em física, química e biologia, e 5 aulas de matemática com o Eloy. A gente vai fazer um preço diferente para vocês, que são alunos do Pense. Vocês vão ter desconto de 50%. O valor presencial é limitado e o valor online é menor que o presencial. Tá? Para vocês, eu acho, isso que eu estou falando agora é da minha cabeça, tá? Eu acho que para vocês o valor presencial para a semana inteira, acho que é R$ 300 ou 250, alguma coisa assim, tá? Para assistir todas as aulas, todas. Isso se você quiser presencial. Se você quiser online, o valor é mais barato ainda, tá? É porque o presencial, gente, só a gente vai usar uma sala só. Então é assim, baixou 60 vagas, acabou, tá? Vai ter material já incluso também nesse preço, tá? E aí a gente manda os horários, tudo para vocês direitinho, tá? Tudo bem? Oi. Calma, não sei. É para natureza e matemática, tá? É para natureza e matemática. Porque aí você compra o curso inteiro, tá? Escuta, vamos embora? Por favor, né? Tem, pode fuçar lá que tem. Tá tudo misturado. Tá tudo misturado, tá? O que que a gente vai fazer na semana que vem, gente? Só para deixar já. Semana que vem a gente volta para equilíbrio, tá? Vamos falar de deslocamento de equilíbrio, equilíbrio ácido-base, tem uma porrada de coisa para discutir. E na outra semana eu volto e encerro a eletroquímica, tá bom? Beleza? Aí, gente, vocês podem ficar tranquilos em relação à questão de revisão, porque todas essas informações vão ser postadas nos grupos assim que sair, tá? Vocês, como são alunos nossos, vocês serão os primeiros a serem informados sobre tudo isso, tá bom? Gente, é isso. Pessoal de casa, vocês têm alguma coisa a declarar? Não tem mais ninguém na sala. Ah, não, tô brincando, não, tem sim. Filho da puta. Tudo bem? Então vamos embora, gente. Vamos tomar banho, descansar, botar os pés para cima, que eu tô desde as 7 da manhã, agora eu vou morrer. Tchau.